Estou gravando essa live para falar sobre a intervenção militar no Rio de Janeiro. A intervenção militar no Rio de Janeiro não é o que parece. Bom, por que eu não estou mais fazendo live no Facebook? Porque aquele canalha do Zuckerberg me excluiu. Ele deletou as minhas contas. Então saibam que nós estamos em guerra contra as grandes corporações e que elas estão fazendo tudo para calar as vozes que falam verdades. Eles estão fazendo tudo para perseguir conservadores, para perseguir católicos, para perseguir libertários, capitalistas e monopolizar o direito de expressão na mão de esquerdalhas. Mas vamos agora falar sobre a intervenção militar no Rio de Janeiro. Como vocês sabem, o Temer autorizou o uso das Forças Armadas, Exército, Marinha e Força Aérea, para, entre aspas, combater a criminalidade no Rio de Janeiro. Não podia ser pior. Os resultados disso não são o verdadeiro combate contra os verdadeiros criminosos, mas a nulificação das nossas liberdades e um aumento descomunal do poder do Estado, do poder da União. Explico. Eu andei vendo uns comportamentos bizarros na internet e isso me motivou a fazer essa live. Eu vi um cara escrevendo o seguinte: cidadão, não é para reclamar. Se você encontrar ali um interventor militar, você fala assim, senhor, dá o seu documento para ele, encosta na parede, agradece o serviço dele. Quer dizer, um comportamento abjetamente obsequioso, uma submissão desordenada a uma autoridade desordenada. E aí ele termina o post imbecil dele com a frase: quem não deve não teme. Um clichê. Ora, por acaso o nosso Senhor Jesus Cristo, por acaso os apóstolos que foram martirizados deviam alguma coisa? Mas eles tiveram muito o que temer na mão do Estado romano e do legalismo farisaico. Então sim, nós temos muito o que temer. O comportamento que eu vejo desses neoconservadores que apoiam a intervenção militar é um comportamento religioso, desta falsa religião estatal. Agora nós temos o dogma da infalibilidade estatal, não é mais a infalibilidade papal. Quem não deve não teme. Tudo que o Estado fizer é certo. Quem está contra o Estado está errado. Olha o teor religioso do estatismo desses caras. Primeira coisa, se você concorda que um inocente perca as suas liberdades civis, perca a sua privacidade, pagando pelo erro dos criminosos, você já perdeu toda a base moral. Você já está perdido. E qualquer argumento que você der não tem nenhuma base teleológica, já que você não vê o bem do indivíduo como uma finalidade em si mesma. Então não dá nem para argumentar com um cara desse. Nós vemos que esses neocons, essa direita ideológica, em nada difere da esquerda, no sentido de querer que inocentes paguem pelo erro dos criminosos. Os neocons defendem que o cidadão comum perca a sua liberdade porque existem criminosos no Rio de Janeiro. Da mesma forma, a esquerda defende que pais de família sejam desarmados porque um babaca, que aliás era de esquerda, pegou um fuzil e matou um monte de gente numa escola. Nós estamos ficando loucos? Muito bem, a intervenção militar, portanto, no Rio de Janeiro, ela tem consequências nefastas. Não preciso nem mencionar a perda das liberdades civis. Essa é a primeira coisa, e nós já deveríamos rechaçar a intervenção militar só por causa disso. Detalhe que eu odeio bandido, tá? Quero que os bandidos morram todos. Depois, nós temos o problema da nulificação das soberanias locais. A União está acumulando poderes descomunais, enquanto as localidades estão perdendo as suas autonomias. Não que eu defenda que o Estado do Rio de Janeiro tenha algum poder, eu defendo a autonomia nas suas últimas consequências, que é a autonomia individual, o separatismo no nível mais local possível, que é o nível do indivíduo. Mas a nulificação funciona anulando os poderes das oligarquias e das aristocracias locais, culminando num Estado mundial. Existem passos intermediários para isso. E a nulificação dos Estados fortalecendo a União é, obviamente, um passo intermediário para isso. Ora, se está precisando de no argumento dele, se está precisando de uma intervenção militar federal no Rio de Janeiro, isso mostra que o modelo de polícia estatal falhou miseravelmente. Eles estão admitindo a falha desse modelo. Mas o modelo nunca foi descentralizado
Afinal, o exército brasileiro comanda, sim, as polícias militares estaduais. Este é o organograma vigente nesse país. Então não existe uma verdadeira descentralização das forças policiais. O modelo é estatista, o modelo é burocratizado e as polícias militares já são controladas por órgãos federais, no caso, o Exército Brasileiro. Existe uma divisão do Exército Brasileiro especializada em tratar de assuntos policiais. O modelo falhou. Tanto o modelo falhou que o Rio de Janeiro está um caos, mergulhado no crime, e o argumento dos neocons é que precisa de intervenção militar. Economicamente, o que está acontecendo é que aqueles que não são cariocas são obrigados a subsidiar esses meios. Quem é que paga as forças federais? É o pagador de imposto de todos os estados do Brasil. Eu, que sou paulista, sou obrigado a subsidiar a intervenção militar para os cariocas. Ora, os cariocas deviam cuidar da sua própria segurança. Eles não têm direito a me obrigar a subsidiar a segurança deles. Mas não, porque a segurança, se não tiver, os bandidinhos lá do Rio vão entrar em São Paulo. É claro que eles vão entrar em São Paulo. Eles vão entrar em São Paulo porque São Paulo não possui autonomia necessária para se cercar, fechar as suas fronteiras, se separar da União e impedir que qualquer bandido entre aqui, seja ele um maninho das favelas cariocas, seja ele um burocrata de Brasília. Se São Paulo fosse autônomo, se as províncias se separassem, não haveria esse problema. Então, a lógica do Estado seria substituída pela salutar lógica mercadológica. Explico. Hoje, o interventor federal, o Exército Brasileiro, sob ordens do Temer, entra lá no Rio de Janeiro e ele faz tudo menos matar bandido. Ele vai lá perseguir o pobre coitado do trabalhador, revistar o motoqueiro que está só entregando uma compra e assim por diante. Perdemos as liberdades civis e não temos nenhum ganho em segurança. Como dizia Benjamin Franklin, aquele que abdica de liberdades essenciais em troca de segurança temporária não merece nenhuma e perde ambas. Imagina se as províncias tivessem autonomia, se elas se separassem, se houvesse anarquia de mercado. Que maravilha que seria. Um estado como o Rio de Janeiro poderia ter um problema de segurança, por motivos X, Y, Z. Eles simplesmente contratariam forças de segurança de outros estados. Agora é uma contratação. Por que alguém contratado pela população de maneira privada iria tolerar as liberdades civis desta mesma população? Não iria. Eles iriam entrar lá, iam matar os bandidos que eles têm que matar e iam embora. Vai-te embora. Já fez o que tinha que fazer. Não é o que vai acontecer no Rio. Os interventores federais vão entrar lá e as autonomias locais serão para sempre nulificadas e os poderes federais crescerão a níveis inauditos de maneira indelével. O que está acontecendo? Como é que um conservador defende uma barbaridade dessa? O resultado disso é óbvio. Já foi criado o Ministério da Segurança. Se vocês acham que o Ministério da Segurança vai aumentar a sua segurança, vocês não leram 1984 de George Orwell, onde havia o Ministério da Paz, que cuidava da guerra, havia o Ministério da Verdade, que cuidava de disseminar falsas informações. Nada mudou. Vocês acham que o Ministério da Segurança vai cuidar de segurança? Eles vão centralizar este setor importantíssimo da sociedade, que é a segurança pública, em um monolito burocrático. Ineficiente? Eu diria que não, porque essa não é a função do Estado. A função do Estado é deixar o cidadão com medo, inseguro. Então, nisso eles serão eficientes. Mas se vocês acham que o Ministério da Segurança vai ser capaz, se eles quisessem, de perseguir os bandidos? Como? Como que burocratas em Brasília vão saber o que está acontecendo numa favela do Rio? O policiamento deve ser local. A responsabilidade do policiamento é local. Todo bom especialista em segurança pública sabe disso. E agora nós vamos centralizar num bloco monolítico cuja única função será exterminar a única vantagem da polícia. A única vantagem que a polícia tinha e muito mal feita. Uma vantagem até teorética. Que é servir de bastião de resistência contra a sanha totalitária centralizadora do Estado e dos meta-estados. Isso já aconteceu várias vezes ao longo da história. Vou dar um exemplo. Vamos falar do movimento tenentista. O movimento tenentista era contaminado pelo câncer das ideologias revolucionárias de esquerda
socialistas, liberais, iluministas, todo o lixo que você imaginar. E esses tenentes quiseram combater as oligarquias locais para implantar regimes revolucionários liberais de esquerda. Quem é que ofereceu alguma resistência contra esses bandidos? Polícia. Eles ofereceram resistência, por exemplo, em Manaus. Quando os tenentistas implantaram, em 1924, a Comuna de Manaus, eles tiveram que enfrentar a polícia local. A polícia local, então, foi positiva nesse sentido, apesar de ser estadual. A Comuna de Paris foi um desastre. A Comuna de Manaus foi um desastre. Implantaram vários tipos de impostos, toda aquela ideologia, mas teria sido pior se não fosse a polícia local. 1932, Revolução Constitucionalista em São Paulo. A força pública, que era a polícia aqui de São Paulo, contava com 13 mil homens, arregimentaram mais voluntários, chegando a 40 mil, e ajudaram a combater aquele canalha do Getúlio Vargas. Mas a polícia continua sendo estatal, ou seja, ela é sempre cheia de contradições. Então, esta mesma polícia estatal complicou a situação daqueles que apoiavam os constitucionalistas, daqueles que eram contra a ditadura do Getúlio Vargas. Então, quando Pompo de Oliveira resolveu se rebelar em Manaus, apoiando os constitucionalistas contra Getúlio, ele liderou uma revolta, ele foi massacrado pela polícia local. Dessa vez, a polícia local agiu mal. Batalha Naval de Itacoatiara. Essa batalha naval foi única na América Latina, em águas internas, e foi uma batalha onde os apoiadores da Revolução Constitucionalista perderam por causa da polícia. Então, qual é a lição que nós aprendemos com isso? Olha que interessante. Movimento tenentista, contaminado pela ideologia liberal, teve duas fases. Uma fase marcada por ideologias coletivistas, que foi o tenentismo propriamente dito, e outra que foi o tenentismo antigetulista. Isso era bom. Mas vejam que aquilo que o segundo movimento combatia foi resultado do primeiro. Isso demonstra toda a contradição gerada pelo liberalismo, ou por qualquer ideologia iluminista, por qualquer ideologia que seja, já que elas perdem as bases metafísicas. E no meio de tudo isso, o que é a polícia estatal? A polícia estatal é um monstro amoral, sem nenhum tipo de deliberação moral. Eles apenas seguem ordens, e quando eles agem bem, é uma coincidência absurda, e quando eles agem mal, é da própria natureza do Estado, que explora as próprias contradições geradas pelas teorias estatistas, principalmente o liberalismo, que faz com que nós não enxerguemos o mal que o Estado é, ou este falso conservadorismo que lambe as botas que nos esmagam. E qual é o resultado disso? O resultado disto é que o vácuo metafísico, que gera óbvias contradições, é explorado pelo pior tipo de gente, que estabelece um arcabouço legal nominalista que a polícia segue cegamente e, obviamente, ela comete os piores tipos de injustiças. E essas injustiças são aplaudidas pelos legalistas, os mesmos lambibotas que apoiam a intervenção estatal, que apoiam a intervenção federal do Temer. E com isso, o sistema vai se centralizando cada vez mais. Pensem. Se o sistema é cheio de contradições, e se essas contradições são exploradas por especialistas, usurpadores profissionais em manipulação, é claro que a tendência será uma centralização de todo esse sistema. É por isso que James Madison, no Federalist Paper 41, muito bem explicou. No final das contas, todo o poder local será nulificado e o Congresso vai cuidar de cada minúcia dos assuntos policiais locais. Mas não é o que está acontecendo? Essa frase do James Madison é profética. O que o Temer está fazendo, esse Ministério da Segurança, é a concretização no Brasil desta constatação profética de James Madison, que, na minha opinião, é o maior federalista de todos. O cara era só mitagem. Onde é que realmente está o problema? O problema está no fato de que as pessoas acham que elas não precisam ter responsabilidade em relação à segurança das suas localidades.
Elas delegam isso, é mais fácil delegar. Quando aparece um cara e começa a falar em coisas como privatização da segurança, não falta gente para dizer que ele é um autista não, gordo, virgão, descabelado. São pressões morais. E as pessoas têm medo dessa pressão moral. É muito confortável você ir atrás da horda. Você fala, não, os bandidos dão uma solta, tem que ter intervenção federal. É fácil fazer isso. O difícil é você dar um tapa na cara das pessoas e falar, a responsabilidade da segurança é nossa, o cidadão que tem que estar armado. O Estado só atrapalha. Quando você faz isso, você entra numa zona de desconforto. Mas quando você não faz isso, nos lembra o grande escritor Henry Miller, você nulifica a si próprio. E nesta nulificação de si próprio, nós perdemos a autonomia de reagir contra tudo que está acontecendo. Eu vejo absurdidades, bizarrices até no meio libertário. Até no meio libertário! Eu vi o Rafael Lima, o Hyde dos Ideias Radicais. Espero que eu tenha entendido errado. Já me desculpo antecipadamente se eu entendi errado, mas pelo que eu entendi, e eu não sou ruim de interpretação de texto, ele estava defendendo a unificação das polícias civis, militares e federais. Vocês estão ficando loucos? Quanto mais fragmentadas elas estiverem, menor a chance de criar centros de gravidade artificiais a serem explorados por burocratas que usem o próprio legalismo que permeia o sistema castrense para acumular poderes. É bom que elas estejam fragmentadas. A unificação das polícias seria uma tragédia. Mas aí elas não conseguem se comunicar entre si. Bom, primeiro que a maior parte do tempo, o objetivo deles é tolher a liberdade do cidadão inocente. Segundo, que imaginem uma polícia no mercado, uma privatização das polícias. A divisão de trabalho não seria nenhum problema. Pelo contrário, através do problema das vantagens comparativas, elas aumentariam a sua eficiência. Nada impediria que uma empresa de investigação prestasse serviços para uma empresa de policial que mete bala. Policiamento ostensivo. Não é isso a causa da ineficiência. A causa da ineficiência, desta aparente ineficiência, é proposital. Então não é bem uma ineficiência. Nós temos que lembrar, antes de tudo, que estes mesmos canalhas interventores federais causaram a criminalidade no Rio de Janeiro. Exemplo, o antropólogo Paulo Storani, que inclusive já foi capitão do BOPE. Ele nos explica como começou a criminalidade no Rio de Janeiro. Como que o Rio de Janeiro chegou a esse ponto. Por que que o Rio de Janeiro é assim, aquela cidade maravilhosa? Drogas. As drogas geram crime. Não. A proibição das drogas gera crime. No fim da década de 70, começo da década de 80, o Rio de Janeiro era habitável. Mas a ditadura militar, que os neocon gostam de lamber as botas, resolveu arrochar a perseguição às drogas. Resultado, surgiu um mercado altamente lucrativo. Os bandidos, piores vagabundos, assaltantes, estuprador, perceberam que seria altamente lucrativo entrar no mercado de drogas, já que o Estado fazia o favor para eles de matar os concorrentes. E aí começou o crime organizado como nós conhecemos hoje, as grandes facções, no Rio de Janeiro, Comando Vermelho, ADA, esses bichos aí. Foi o Estado que criou. Se não existisse a perseguição federal às drogas, não existiria esses bandidos no Rio de Janeiro. E enquanto não liberar todas as drogas sem imposto, vendendo na barraquinha do hippie lá na praia, enquanto não liberar geral as drogas, não vai combater a criminalidade. Não adianta mandar o Judge Dredd pra lá. Já viram o Judge Dredd? This is not a negotiation, it's a judgment. Não adianta mandar esse cara pra lá. Tem que liberar as drogas. Liberar as drogas é uma das principais medidas de segurança pública que nós temos que fazer. Se você é contra liberar as drogas, você é cúmplice dos bandidos, você não me fala que você é conservador. Quem é contra liberar todas as drogas, quem é contra vender crack na barraquinha da esquina, é cúmplice. É culpado pela morte da menininha com bala perdida. Tô falando sério. Vocês são cúmplices. Outra medida óbvia é o armamento da população. Mas de onde veio o Estatuto do Desarmamento? Veio do governo federal. A Polícia Estadual do Rio de Janeiro não inventou isso. Isso veio do canalha Fernando Henrique.
E essas diretivas vieram de coisa pior. ONU, Comissão Trilateral, as coisas do capeta mesmo. Outra coisa, nós temos que aumentar a pena dos bandidos. Temos que acabar com esse negócio de maioridade penal. Temos que ter pena de morte. Quem é que proíbe a pena de morte? É a polícia do Rio? Não. É aquela conversa mole de cláusula pétrea da Constituição. Não pode encostar no vagabundo, não vagabundo, coitadinho do vagabundo. Tem que acabar isso. Temos que matar bandido. Mas de onde vem essa perversão, esse garantismo legal nojento? Vem das esferas federais e meta-estatais. ONU, essas desgraças, não vem dos estados. No final das contas, eu concordo, os estados fazem o enforcement tático destas ingerências federais e meta-estatais. Mas o que você quer fazer? Aumentar o poder da raiz do mal? Vocês estão ficando loucos. Então, o que nós temos que fazer é pedir uma polícia que haja como polícia. Ou seja, uma polícia privada. Então, se entra um parasita, lacaio dos canalhas federais, como esse general Braga Neto, o que uma polícia como o BOPE devia fazer? Devia fazer a sua função. Ô, general Braga Neto, tira essa farda verde-oliva que tu é moleque. Pede pra ir embora, general Neto. Pede pra sair, general Neto. Tu vai sair de baixo, de porrada, general Neto. Essa era a função da polícia. Porque aqui é o Rio, aqui não é Brasília. É isso que nós devíamos fazer. Surgir um livro. Bandidolatria e Democídio. É um livro recém-lançado aqui no Brasil. Os autores são brasileiros. Um livro excelente. E explica como o governo se vale da própria criminalidade para aumentar o seu poder e para matar a população. Se o governo ele mesmo saísse atirando na população, eles iam perder um pouco do seu capital psicossocial, no mínimo. Então eles usam a bandidagem como um serviço terceirizado para manter a população sob o medo e assim expandir o seu poder. E eles parasitam as próprias ideias conservadoras de ódio aos bandidos, e o ódio aos bandidos é saudável, para aumentar o seu poder. É aquilo que Nietzsche falava. O monstro, e ele se refere ao Estado, ele desejará ser rodeado de homens heróicos e honrados. Ele desejará se aquecer sob o sol da consciência moral. O frio monstro. Esse frio monstro é o Estado. E é exatamente isso que está acontecendo. De medo dos bandidos comuns, estamos apoiando um acúmulo de poder na mão de bandidos ainda piores. Vocês estão loucos. Nós não podemos deixar isso acontecer. Temos que ser contra o bandido estatal antes de mais nada. Porque se nós nos livrarmos dos bandidos estatais, nós nos livraremos de todos os outros bandidos. É simples. O garantismo legal que eu citei aqui, por exemplo. Essa ideologia maldita de Luigi Ferrajoli. Toda contaminada de liberalismo iluminista também. Respaldada pelo objeto monstro do positivismo jurídico. É ele que não deixa o bandidinho ser punido, porque ele coloca as leis positivadas acima da moral e eles admitem isso. Eles colocam validade jurídica, né? O quanto que uma lei deve ser aplicada, aquele tipo de coisa que positivista gosta, acima da justiça, que é o próprio Norberto Bobbio admitia que tem que ter um lastro no plano ideal. Mais do que no plano nominal. E esse nominalismo jurídico, já fiz até uma live sobre isso, é a causa do coitadismo bandidal. É isso que aumenta o crime. E quando as fezes começam a atingir um ventilador, ao invés de primeiro rechaçar o bandido estatal que causou todo o problema, nós damos mais poder na mão dele. Isso é nonsense. Vocês veem aquele atirador lá, agora na Flórida. Antifa, democrata, pegou arma e matou os inocentes. O que a esquerda quer fazer? Tirar as armas dos inocentes. Mas vão pro inferno esses caras. Mas qual é a causa? A causa é o politicamente correto. O cara era psicopata, queria matar todo mundo, desenhava suástica no armário. E ninguém podia encostar a mão nele porque é politicamente incorreto. Os inocentes pagam duplamente.
Pagam porque eles não podem exercer o seu justo direito de discriminar um psicopata desse. Pagam tomando tiro e pagam perdendo as suas armas. E nós não vamos sair dessa situação abjeta, esdrúxula, estapafúrdia, enquanto nós não enxergarmos que o pior bandido de todos é o Estado. É isso. Só que o problema é o seguinte, pessoal. Agora, como é que eu faço para parar essa live sem perder a live? Porque eu nunca fiz isso antes. Eu quero salvar a live e eu não sei como. Pessoal, agora é o seguinte, nos comentários eu vou pedir ajuda aqui. Eu quero terminar a live, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir na missa. E tem um xizinho aqui em cima, aqui é o YouTube, né? Como é que eu faço para terminar esse negócio sem perder a live? É automático? Salva automático, tá? Obrigado, Leonardo.